Podemos nos sentar. Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, para quem não me conhece ainda, meu nome é Fábio, tá bom? Estou, pela graça de Deus, e não pelos meus méritos, na coordenação do grupo de oração atualmente, e estamos aí servindo nesse movimento maravilhoso que Deus nos chama, que tem feito tanta gente voltar para a igreja aqui na coordenação da Renovação Carismática Católica de Prudentópolis. Eu quero pedir para vocês, quem trouxe a palavra de Deus aí? Quem trouxe a palavra? Levanta a palavra bem alta. Isso, opa. Então hoje, que nós possamos carregar mais a palavra de Deus conosco, Quem trouxe a Bíblia, a palavra de Deus, vamos abrir no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 11. Moisés Rocha, que vai ser o nosso pregador do Kairos desse ano, ele diz assim: eu torço muito para que você traga para o grupo de oração uma Bíblia que custa R$30, e se não traga o teu celular que custa R$1.000. Acredito que ele está certo nesse ponto, para que nós possamos trazer mais a palavra de Deus, ela ser mais presente em nossa vida. Atos 20, do 7 ao 11. Na Bíblia das edições Ave Marias, a Bíblia normal, é a página 1438. Diz assim a palavra de Deus: ressurreição de um moço em Troade. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no quarto onde nos achávamos reunidos. Acontece que um moço chamado Eutico, que estava sentado numa janela, foi tomado de profundo sono, enquanto Paulo ia prolongando o seu discurso. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou-o nos braços e disse: não vos perturbeis, porque a sua alma está nele. Então subiu, partiu o pão, comeu e falou-lhes largamente até o romper do dia. Depois partiu. Quanto ao moço, levaram-no dali vivo, cheios de consolação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, essa é uma narrativa de São Lucas, que São Lucas ele traz para a gente algo bem importante. Eles estavam reunidos numa cidade chamada Troade, primeiro dia da semana. Esse primeiro dia da semana, qual dia que é? É o domingo. Os primeiros cristãos, eles criaram esse hábito de se reunir no primeiro dia da semana, que depois passou a ser chamado de domingo, que vem de Dominus, que significa Senhor, o dia do Senhor. E eles estando reunidos, partindo o pão, ou seja, eles estavam celebrando a Eucaristia. Diz assim, é interessante, porque quem escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos foi Lucas. São Lucas escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, e São Lucas ele estava presente essa noite, quando isso aqui aconteceu. Veja que Lucas diz assim, estando nós reunidos para partir o pão, ou seja, ele estava junto. Lucas escreveu isso, ele viu isso acontecer. E veja que Paulo estava falando, conversando com os discípulos, e diz que ele prolongou a palestra até meia-noite.
Eu fico pensando muitas vezes na gente, né, que nós muitas vezes temos pressa para tudo, né, nesse dia de hoje. Nos dias de hoje nós temos pressa para todas as coisas. A gente tem pressa porque é preciso chegar na casa, é preciso fazer isso. Nós vivemos hoje num ativismo terrível. Corremos demais atrás das coisas. Muitas vezes corremos demais atrás de dinheiro. Gastamos o tempo da nossa vida, muitas vezes, né, atrás de dinheiro, atrás de tantas coisas, né, como diz aquele ditado, né, muitas vezes quando a gente tem saúde, a gente gasta tempo correndo atrás de dinheiro. Aí, quando falta a saúde, a gente gasta, né, quando falta a saúde, a gente gasta o dinheiro para recuperar a saúde que a gente perdeu. E aqui Paulo prolongou a palestra até meia-noite. Eu imagino hoje se algum padre, numa missa, alguma pessoa tentasse fazer isso, prolongar o seu discurso, né? Quanta reclamação que ia ter por causa do horário. Porque hoje em dia a palavra de Deus muitas vezes ela não nos segura. Muitas vezes hoje em dia a palavra de Deus para nós deixamos a palavra de lado. Nós muitas vezes não temos interesse nas coisas que são de Deus. E veja, diz a palavra que Paulo se prolongou na palestra até meia-noite. E diz o versículo 8: havia muitas lâmpadas no quarto em que eles estavam. Eles estavam no terceiro andar, né? Nós sabemos isso porque diz ali que o Eutico, né, aquele jovem que despencou lá de cima, ele despencou do terceiro andar e caiu, né? Ele morreu com a queda. Eles estavam no terceiro andar, num quarto iluminado, onde Paulo estava pregando para eles o Evangelho. Gente, Paulo era um baita de um pregador da palavra de Deus. Ele era um grande pregador da palavra de Deus. Diz ali a palavra que ele se estendeu até meia-noite, e depois continua dizendo que depois que ele ressuscitou o jovem, ele continuou pregando até amanhecer. Ou seja, um profundo conhecedor da palavra, mas não só um conhecedor da palavra, um conhecedor de Cristo vivo. Ele conhecia Jesus na intimidade. Conhecia Jesus na intimidade, porque Paulo mesmo vai dizer em suas cartas que o evangelho que ele recebeu por revelação divina, ele orava muito. Nós vemos em várias passagens, tanto dos Atos dos Apóstolos quanto de suas epístolas, ele falando isso. Ele conhecia a palavra e conhecia o verbo de Deus feito carne. Conhecia essa palavra aqui, claro, essa aqui, esse Novo Testamento aqui ainda não, porque ele não existia nessa época, tá bom? Mas ele conhecia a palavra, o Antigo Testamento que tinha, e ele conhecia também a palavra, o verbo de Deus feito carne. E nos diz a palavra de Deus que havia ali um jovem que estava sentado numa janela, e que esse jovem, ele foi tomado por um profundo sono, e ele despencou lá de cima, caiu lá de cima. Dá para imaginar como esse jovem estava? Esse jovem, ele estava ao mesmo tempo que ele estava vendo aquele quarto, a gente imagina que ele estava sentado na janela para ele cair. Ele estava ali sentado na janela, vendo aquele quarto iluminado, cheio de luzes, escutando um dos maiores discípulos da história, se não o maior, o grande pregador da palavra de Deus da igreja primitiva, que foi Paulo, escutando Paulo, mas ao mesmo tempo que ele estava naquele quarto, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os ensinamentos de São Paulo, ele também estava olhando para fora do quarto, porque ele estava na janela. Ele estava olhando para o mundo, ele estava olhando para as luzes que também tinha pela cidade e que tinha no mundo. E foi por isso que ele caiu. Ele caiu porque ele estava na janela. Se ele estivesse dentro do quarto, ele não tinha caído.
Mas, meus irmãos, como muitas vezes nós não nos parecemos com esse jovem Eutico? Como muitas vezes nós não nos parecemos com ele? Muitas vezes nós participamos da igreja, nós participamos da missa, nós estamos vindo no grupo de oração, mas muitas vezes vindo no grupo de oração, participando das missas, nós ainda estamos olhando para o mundo, estamos olhando para as delícias que o mundo tem, para as luzes que o mundo mostra para a gente. Estamos vendo as coisas de Deus e estamos vendo as coisas do mundo. Não nos decidimos, ficamos na janela, como o jovem Eutico. E veja, o mundo ele é terrível. O mundo ele é terrível para nós, porque o mundo ele aparece para nós, gente, cheio de seduções, cheio de seduções. O diabo, se ele fosse oferecer para nós a tentação, quando ele nos oferece a tentação, ele oferece aquilo lindo. Ele não vai oferecer a tentação, o pecado, a oferta do pecado, e mostrar para nós como é uma alma em pecado mortal. Santa Teresa de Ávila, Deus deu a graça para ela de ver uma alma em pecado mortal. Ela falou, é uma descrição horrível o que o pecado faz. O que o pecado faz, gente? O pecado ele faz a desgraça de nos separar de Deus. Essa grande desgraça de nos separar do Senhor. E olha quanta tentação que o mundo está colocando hoje para nós. A gente pode estar vindo na igreja, mas a gente muitas vezes tem que tomar uma decisão de nós pararmos de olhar pelas janelas que o mundo tem por aí. A gente muitas vezes está na igreja, mas a gente fica muitas vezes pensando e alimentando uma ideia de pecado. Ah, porque eu estou na igreja agora, né? Então eu fico pensando coisas assim, no sentido de, como eu queria enriquecer, como eu queria curtir os prazeres da vida, porque a vida está aí para ser vivida, para a gente curtir tudo isso, né? E a gente fica pensando muitas vezes, vendo as coisas de Deus e vendo as coisas do mundo, e não dá. Vendo muitas vezes uma novela, gastando muito tempo em filme, em celular, né? Estamos vendo as coisas de Deus, participamos, estamos vindo na igreja, mas também estamos vendo as coisas do mundo. E meu irmão, as coisas do mundo elas podem ser muito sedutoras e podem fazer você despencar, que nem despencou o jovem Eutico. Ou seja, porque o inimigo ele vai colocando em nós um grande torpor, ele vai nos anestesiando, ele ataca a nossa cabeça. O diabo ele é muito astuto. Veja, as pessoas que lidam com biologia, as pessoas que pegam, por exemplo, quando uma pessoa vai pegar uma cobra, por onde que a pessoa pega a cobra para imobilizar a cobra? É pela cabeça, né? Você tem que pegar na cabeça da cobra para que a cobra fique imobilizada. O que acontece se pegar a cobra na metade do corpo dela? Ela se vira e morde. É uma reação instantânea. Gente, o diabo é assim conosco. O diabo ele não vem na gente atingir muitas vezes somente o corpo, ele vem pegar a gente na cabeça, ele pega a gente para nos imobilizar. E nós temos que estar muito atentos a isso, a todos esses prazeres que o mundo tem colocado. O prazer do sexo, quanta gente hoje caindo por meio da questão da sexualidade. Do tempo que eu acompanhava umas novelas, porque graças a Deus não acompanho mais, não sei nem o nome das novelas que tem, né? Na minha casa, lá quando eu vou ver televisão, eu ligo lá no canal do Padre Paulo Ricardo, né, que é gratuito pelo YouTube, né, e fico vendo as palestras dele, os ensinamentos dele. Então passo longe de tudo que é tipo de noticiário que tem.
noticiário, novela. Mas no tempo que eu lembro que passava as novelas, eu acredito que não tenha mudado, porque o evangelho do capeta é o mesmo, né? A novela muitas vezes ela passa a novela inteira mostrando o que? Mostrando e dando justificativa que o casal muitas vezes ele tem que se separar. O homem tem que deixar a mulher porque apareceu a terceira pessoa, e ele tem que deixar a mulher dele, que é uma cascacu, que vai na igreja, não sei o que lá, né? Ainda distorce a imagem da igreja. Ele tem que deixar e faz você torcer para aquilo, né? Você torcer e você fica ali torcendo junto. Eu lembro de uma senhora que já é falecida, que rezava inclusive para que as coisas da novela dessem certo, né? Que pegava aquilo ali e você rezando por aqui, torcendo por aquela situação. E daí eles conseguiam, depois de muita enrolação ao longo de 9 meses, né, de novela, ao longo de muita enrolação, e põe enrolação nisso, aí eles conseguiam no último capítulo viver feliz para sempre, como? Casando. Tem lógica um negócio desse? Primeiro detona a imagem do matrimônio, depois quer dizer que a felicidade está no matrimônio. E por aí vai. E muitas vezes a gente pensa assim, muitas vezes que nem o diabo coloca. A gente acha assim, tem gente de igreja que diz isso muitas vezes. A pessoa que casou, ela casou na igreja, e aí ela acabou se separando. Casou na igreja, uma pessoa que casa na igreja e tem um caso, pode ser com um homem que tem um caso com uma mulher, ou uma mulher que tem um caso com um homem, mas uma pessoa que é casada na igreja, que se envolve num novo relacionamento, sem antes ser decretada a nulidade, está em adultério. E tem gente dizendo assim, achando que isso é normal. Não, tem que curtir a vida mesmo, não dá para morrer sozinho. Você não morre sozinho, mas quando você morrer, você vai para o quinto dos infernos, se você pensa desse jeito. E isso é sério, gente. A palavra de Deus diz: os adúlteros não herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios 6, Romanos 1, Efésios 5, não herdarão o reino. E muitas vezes as pessoas acham normal, o pecado é normal. O diabo ele tem anestesiado a nossa sociedade. O diabo ele tem anestesiado a todos nós, achando que as coisas referentes ao sexo hoje são normal, achando que muitas vezes a gente fica perdendo tempo. E quanto tempo muitas vezes a gente perde, gente, com besteira, com bobeira, né? Com telefone, celular, WhatsApp, né? O Olavo pregava já isso semana passada, né? Quanto tempo as pessoas perdem com isso? O Padre Pio, São Pio de Petreutina, diz assim, que nós iremos prestar contas no dia do juízo de todo o tempo que nos foi designado na terra. O que a gente tem feito com o nosso tempo? Claro, trabalhar é para a questão da dignidade, mas quanto tempo a gente tem gasto com o Senhor? Quanto tempo a gente tem se voltado para o Senhor? Eu vi pessoas de dentro da igreja que pararam de vir na igreja, que falaram assim: ah, eu não vou mais na igreja porque a partir da próxima semana eu vou começar a fazer dança de salão, daí não posso ir mais na igreja. Vai dançar no inferno, miserável. Bem bonitinho ainda. Porque se troca Deus por coisas chulas, tolas. Não é errado você aprender a dançar, não estou falando que é errado, mas naquele mesmo dia que você tinha uma escolha entre Deus e a diversão, você escolheu a diversão. Então, boa vida para você, e meus pêsames no dia do juízo para você. A nossa vida é muito séria. A nossa vida é algo muito sério. A nossa vida não foi feita para se brincar com ela. Deus nos chamou para a luz. Deus nos chamou como aquele jovem
para a luz. Deus está nos chamando, Deus está gritando: filho, vem, entra, sai da janela. Pare de ficar vendo essas coisas do mundo, essas coisas que tentam te seduzir para o outro lado. Vem para dentro da igreja, vem para cá. Né? Quanta mulher de vez em quando que reclama que o marido está indo na igreja. Ah, aquele homem não sai mais da igreja. Mas antes, quando ia no boteco, reclamava também. E agora que vai na igreja, não era motivo de você louvar a Deus por isso? Homens, né? Que a mulher vai na igreja, louve a Deus por isso. Ainda bem que não está indo em festa. Não tem nada de errado também ir em festa, em conversar com as pessoas. Mas como muitas vezes o demônio, gente, ele se infiltra, ele é astuto, esse maldito, né? Ele é astuto, ele faz de tudo para nos desviar do caminho do Senhor. E se nós não nos decidirmos sair dessa janela e entrarmos no quarto aonde se fala a palavra de Deus, nós vamos despencar que nem o jovem Eutico. A sorte do jovem Eutico é que Paulo estava lá, que Paulo ressuscitou. Mas, meus irmãos, não é teologia do medo isso, por favor, não entendam desse jeito. Mas é uma teologia bem real. O livro Imitação de Cristo, escrito pelo monge Thomas de Kempis, ele diz assim, que depois da morte não existe arrependimento, não existe mais arrependimento. A gente tem que tentar fazer as coisas nessa vida para buscar o céu. Se você nessa sua vida, você se decidir pelas trevas, se você se decidir ir para longe de Deus, quando você morrer, foi o que você escolheu. Entende que o inferno não é criação de Deus. Deus não criou o inferno, Deus não criou a morte. Em vários casos de exorcismos que foram feitos, que foram relatados, o demônio falou isso, ele confessou que não estava nos planos de Deus criar o inferno. O inferno é uma criação diabólica. Mas a pessoa que se decide livremente se afastar de Deus, ela está indo para o inferno. Tem muita gente hoje que diz: ah, mas o inferno está vazio, porque Deus é misericordioso, e papapá, e papapá. Gente, Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Tá bom? Tem gente que esquece disso. Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Ou seja, se você ao longo da sua vida se decidiu em não ficar perto de Deus, como que você quer ficar perto de Deus depois que você morrer? Não tem como. Foi a tua decisão, e a tua decisão Deus vai respeitar. Deus não criou o inferno, mas Deus sabia que o ser humano, na sua liberdade, ele poderia escolher se afastar do Senhor. O que a palavra de Deus hoje está dizendo para você, meu amigo, meu irmão na fé, que nós estamos caminhando todos juntos: entre para dentro desse quarto que se chama igreja. Pare de ficar olhando na janela para os prazeres do mundo, para as coisas que o mundo oferece, e se decida por Deus. Se você não quer despencar na tua vida, se você não quer despencar lá de cima, quero convidar você, feche teus olhos.